Boa noite, turma. Espero que todos estejam bem. Então, como está no nosso cronograma, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Hoje seria a última aula, mas no próximo módulo a gente pode fazer uma provinha para complementar aquela nota do trabalho que vocês fizeram, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o prontuário odontológico, o que deve conter, né, o que não deve, e os aspectos éticos e legais do prontuário, quanto tempo de guarda, que isso é muito discutido ainda hoje, né, que não tem um consenso ainda desse tempo de guarda, tá bom? Então, o que é o prontuário odontológico, né? O prontuário odontológico é um conjunto de documentos que fornece ao cirurgião dentista informações sobre aquele indivíduo que está sendo avaliado com a finalidade de diagnosticar, planejar, executar e acompanhar o tratamento odontológico. Bom, e aí a gente volta para o nosso Código de Ética Odontológica, lá no capítulo 7, que fala dos documentos odontológicos, né? E aí ele já diz de cara, né? Se alguém tem dúvida se o prontuário odontológico é obrigatório, né? Lá no artigo 17 do nosso Código de Ética, ele diz que sim, né? Que é obrigatório a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio, seja de forma física ou digital, né? Que aí muita gente tem dúvida se pode ter o prontuário digital e é claro que pode, tá? Então, o prontuário é um item obrigatório na nossa rotina profissional, tá lá no Código de Ética, no artigo 17, tá? E o primeiro aspecto que a gente pode pensar, né? A obrigatoriedade de conter item A, item B, item C, né, na composição do prontuário, a gente tem que pensar sobre alguns aspectos, né? Por exemplo, pensar sobre a natureza da nossa profissão de cirurgião dentista. O que é que nós somos? Somos profissionais liberais, todos, tá? E o que isso significa? Significa que a gente atua com liberdade de convicção e atuar com essa liberdade de convicção significa você poder trabalhar livremente dentro do estado atual, né, da técnica e da ciência para diagnosticar, planejar e executar os procedimentos. Isso vale para o prontuário odontológico também, tá? Ou seja, você é quem vai definir o que vai conter no seu prontuário, mas é óbvio que tem umas questões para trazer segurança para o seu paciente, para você, né? Para você ter um respaldo também, segurança no atendimento. Então, é algo que vai ajudar no seu planejamento, na condução de todo o tratamento. Existem recomendações de documentos a serem organizados no prontuário odontológico. E com isso a gente vai falar sobre os principais, né, para a gente refletir, estruturar o seu prontuário ou repensar na composição do prontuário, o que seria então interessante que tivesse na composição do nosso prontuário, tá? Continuando lá no Código de Ética Odontológica, o parágrafo único desse artigo 17, ele diz que os profissionais da odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, com hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião dentista no CRO. Bom, ainda no capítulo 7 do Código de Ética Odontológica, que aborda sobre os documentos odontológicos, né, ele diz no artigo 18 que a infração ética negar ao paciente ou periciado acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão,
salvo quando ocasionem riscos ao próprio paciente ou a terceiros, tá? Então, o cirurgião dentista ele nunca deve negar ao paciente acesso ao seu prontuário. Tá lembrando que o prontuário odontológico, a guarda é do cirurgião dentista, mas a posse é do paciente, tá? A gente, como cirurgião dentista, a gente só guarda o prontuário do paciente, mas de fato e de direito aquele prontuário pertence ao paciente. Ainda constitui infração ética deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. Expedir documentos odontológicos como atestados, declarações, relatórios, pareceres técnicos, laudos periciais, auditorias ou de verificação odontolegal, sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade, tá? Então, você não pode expedir nenhum desses documentos sem ter praticado alguma coisa que justifique um atestado, por exemplo, né? Ou um parecer técnico ou um laudo, tá? Você não pode emitir esses documentos sem de fato ter executado algum tipo de procedimento. Constitui infração ética ainda comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais ou prescrições de especialidades farmacêuticas, né? E aí tem até alguns anúncios na internet, né, que vendem atestados. Como esse, ó, comprar atestado médico ficou muito prático e seguro para você, trabalhador, porque realizamos a venda de receitas médicas e por aí vai, né? Isso é infração ética, tá, gente? Então, não comercializem atestados ou recibos ou qualquer documento que vai infringir ali o código de ética. É infração ética usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada. Se você trabalha em algum órgão público, você não pode prescrever ou fazer algum atestado ou encaminhar usar formulário de alguma instituição pública usando no seu consultório, por exemplo, e vice-versa, tá? A infração ética é deixar de emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas de radiologia, né? Então, as clínicas de radiologia elas são obrigadas a emitir laudo de qualquer exame por imagem. Constitui infração ética ainda receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios e pareceres técnicos de forma secreta ou ilegível, né? São aquelas famosas receitas de médico que a gente não consegue ler nada. E às vezes o cara não coloca nem o carimbo dele, nem o número do conselho, tá? Isso não pode, isso é infração ética. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos sugeridos para a elaboração do prontuário odontológico, né? Caso vocês tenham clínica ou futuramente sejam responsáveis técnicos de clínica odontológica, de consultório, né? Vai aqui um conteúdo sugerido para vocês, né? Então, o que seria interessante eu colocar no meu prontuário? A descrição das condições odontológicas inicial e final, tá? A gente coloca muito o que o paciente está apresentando naquela consulta inicial, naquele primeiro diagnóstico, e às vezes esquece de finalizar essas descrições das condições odontológicas, né? Ao final do tratamento, da reabilitação do meu paciente, eu preciso descrever ali como é que o meu paciente está saindo, tá? Por quê? Se futuramente ocorrer algum tipo de processo, eu tenho um respaldo ali escrito de como o paciente saiu do meu consultório e dos meus cuidados. Histórico de saúde e anamnese,
tá? Isso aí eu acho que todo mundo faz, né? Se o paciente ele é diabético, se é hipertenso, se tem algum problema de hipertensão, algum problema cardíaco, e aí é aquele questionário de saúde que a gente já está habituado a fazer, tá? Exames radiográficos e imaginológicos, ficha de necessidades e opções de tratamento. Isso aqui é muito importante. Opções de tratamento para o meu paciente não sair do consultório falando que o dentista só deu uma opção de tratamento para ele. Era implante ou era nada, né? E não é bem assim. A gente tem que dar 2 ou 3 opções ali de tratamento para o meu paciente escolher, tá? E detalhar muito bem como vai ser executado o procedimento ou cada opção de tratamento que você forneceu ao paciente. Plano de tratamento tem que constar no meu prontuário ou mais para seu respaldo também, tá? Esse é o conteúdo sugerido que eu estou mostrando para vocês. A ficha de necessidades e opções de tratamento, o meu plano de tratamento, previsão de honorários, tá? Quanto que ali o meu paciente ele vai gastar em cada opção de tratamento que eu fornecer ao meu paciente, eu dou um plano de tratamento e uma previsão de honorário, que vai ser diferente com certeza. O termo de consentimento para cada procedimento distinto, tá? Ou para cada conjunto de procedimentos. Fotografias, se forem úteis para sua finalidade, modelos de gesso, cópias de receitas, atestados, encaminhamentos e recibos emitidos, exames complementares, cópias das orientações pré e pós-operatórias. Isso aqui é muito importante, né? Principalmente em casos de cirurgia, implante. Se eu só falar para o meu paciente que ele deve ou não deve fazer, aquilo não está valendo de nada. Como é que eu vou comprovar? O paciente fez tudo errado daquilo que você falou. Aí ele vai falar, não, porque o dentista mandou fazer assim, assim, assim. Tudo ao contrário do que você falou. Como é que você vai provar isso? Né? Então, é interessante a gente fazer isso escrito, né? Já deixa um modelinho lá no consultório e aí dá cópia para o paciente, tanto orientações pré quanto pós-operatórias. Descrição dos procedimentos realizados de forma detalhada, tá? Qual é o material que você vai usar? Restauração é com resina composta, de dentina, de esmalte, é cimento de número de vidro? Qual é o material ali que você vai utilizar para cada procedimento, tá? E aqui só uma estrutura básica do exame clínico, né? Diagnóstico, anamnese, exame físico, exames complementares, alguns itens que podem compor aí o prontuário de vocês. Então, lá no plano de tratamento, é interessante vocês colocarem 2 ou 3 opções de tratamento, qual tratamento que o paciente escolheu, né? Ele vai assinar ou rubricar na opção de tratamento que ele escolheu, o detalhamento daquela opção de tratamento, qual tipo de material que vai ser utilizado, o prazo de execução. Você tem que dar um prazo para o paciente. Vai ser feito em 2, 3 sessões, precisa de 5 consultas. Você tem que dar um prazo ali de execução para o paciente. Previsão de honorários, qual a forma de pagamento e o consentimento esclarecido, tá? E a pergunta que todo mundo sempre faz, e agora? Por quanto tempo eu devo guardar o prontuário? Bom, aí a gente vai abordar alguns aspectos, tá? Porque o Código de Ética Odontológica, ele não estabelece nenhuma informação relacionada ao tempo de guarda. E aí a gente vai pegar alguns pareceres, algumas resoluções, né, do Código Civil, algumas leis, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, o que que cada um fala. Bom, o CFO, ele emitiu uma lei.
Então, essa é a lei o CFO emitiu um parecer em 1992, tá? Que ele diz que o tempo de guarda, eu vou ler aqui para vocês, mas é que eu não consigo voltar no slide do CFO, tá? Parecer do CFO 125 de 1992. Ele diz que o tempo de guarda do prontuário odontológico por parte dos profissionais e clínicas particulares ou públicas é de 10 anos após o último comparecimento do paciente, né? Ou se o paciente tiver idade inferior a 18 anos, à época do último contato profissional, 10 anos a partir do dia que o paciente tiver completado ou vier a completar 18 anos, né? Então, com esse parecer do CFO, número 125 de 1992, ele diz que o prazo para a guarda do prontuário odontológico é de 10 anos após o último contato com o profissional. Já a lei número 13787 de 2018, que é uma legislação mais recente que a gente tem, ele diz que ao decorrido prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro, os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser eliminados, tá? E aí, deu 20 anos, eu posso realmente eliminar esses prontuários, pois vocês podem dar uma lida, tá aqui o link dessa lei, tá lá, ele diz dos prontuários digitalizados, de assinatura digital, certificado digital, tudo que vocês precisam saber em relação aos aspectos éticos e legais de prontuário eletrônico, né, que é o que a gente tem usado muito nesses últimos anos. E aí esse link que está no slide, vocês podem ter acesso a essa lei e até visualizar também como eliminar esses prontuários, tá? Então, o descarte disso, a eliminação do prontuário, ou quão viável seria para a gente eliminar esses prontuários, né? Imagina que seu paciente foi atendido hoje por você, amanhã, depois de amanhã, e aí passou 5, 8 anos para retornar, né? Zerou o seu cronômetro. Lógico que isso não tira as suas responsabilidades, tá? A gente está falando somente da guarda do prontuário, né? Mas se o paciente tiver como provar que foi você que atendeu ele, aí você vai ter que se virar. Se você já jogou o prontuário do paciente, tacou fogo, sei lá o que você fez para eliminar esse prontuário, você vai ter que se virar para provar o contrário ou o que o paciente está falando ali, tá? Naquele momento. Por isso que algumas literaturas recomendam a guarda do prontuário durante a vida toda do profissional. Então, se o paciente percebeu o dano depois de 10 anos, né? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, ele tem 5 anos depois desses 10 anos, por exemplo. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor diz que prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ou seja, passaram-se 10 anos do procedimento ou do tratamento que você fez no seu paciente, né? Depois de 10 anos, ele reparou um dano causado pelo dentista que atendeu ele. Então, a partir dessa, dessa constatação do dano, a gente conta aí 5 anos, então ele tem até 5 anos para correr atrás disso. Por isso que é muito importante a gente guardar esse prontuário, né? Ainda mais hoje que é tudo eletrônico, digitalizado, é mais fácil a gente guardar porque não vai ocupar espaço físico na sua clínica ou no seu consultório, né? Então, a legislação ela é mais para você ter um respaldo para a eliminação do prontuário. Mas se eu tiver uma ação de responsabilização civil, por exemplo, como é que vai ficar? A recomendação por parte dos profissionais da odontologia, né, uma sugestão, não é ordem,
armazenar esse prontuário por um prazo não determinado, né? Que eles chamam até às vezes de ad eterno, para você guardar a vida toda, durante todo o momento que você estiver trabalhando e até depois, porque a gente nunca sabe quando isso pode ser necessário, né? Tô com 50, 60 anos, me aposentei, vou fechar meu consultório, vai jogar tudo fora? Cuidado, né? Que você ainda pode futuramente, mesmo sem estar trabalhando, responder por algum dano que você tenha causado a um paciente, e aí você não vai mais ter aquele prontuário, né? Então fica aí meio que a critério do profissional e sabendo que pode arcar com algumas consequências, tá? Bom, gente, então a gente falou sobre o prontuário, né? O que pode ser composto, o que pode compor o prontuário e o tempo de guarda, né? Então a gente viu que varia de 5 anos, literatura falando de 10 anos, 20 anos, a vida toda, né? Não tem um consenso entre as leis ou os códigos, né? Tanto de defesa do consumidor, o código de ética nem fala em tempo de guarda de prontuário, então fica realmente a critério do cirurgião dentista, tá? Lembrando que a gente responde civilmente, tá? Como cirurgião dentista, nós temos uma responsabilidade civil, tá? Então, não é só código de ética odontológica que a gente tem que ficar preocupado, mas a gente tem que saber um pouco também do direito do consumidor, porque a gente presta serviço, né? Código de Defesa do Consumidor, Código de Ética Odontológica, Código Civil, Código Penal. Então, todas essas leis, né, essas literaturas, a gente tem que conhecer um pouco para a gente ficar respaldado, tá? Por quê? Nós respondemos civilmente, como eu falei para vocês, né? E a odontologia, ela tem uma ligação com o direito. A gente não foge do direito constitucional, do direito civil, do direito penal, né? Nós podemos responder por vários atos, vários danos que a gente tá nessa profissão com esse risco, né, de causar algum dano ao paciente. Então, nós temos obrigação de meio e obrigação de resultado, né? Quando eu falo que é perigoso a gente postar fotos de diagnóstico e de conclusão de tratamento, acaba que é aquele negócio que você cria uma expectativa para o paciente e meio que vira uma obrigação de resultado ali. Qual é a diferença de obrigação de meio para obrigação de resultado? Na obrigação de meio, o profissional ele tem por obrigação garantir os melhores meios para o desempenho do serviço sem garantir resultado. Então, você vai usar todo o arsenal que você tem para garantir um bom tratamento para aquele paciente, né? O melhor tratamento que você pode dar àquele paciente, material de consumo, instrumental, o que você vai estar oferecendo para aquele paciente, né? Para chegar no resultado final, tá? Então você não garante ali um resultado esperado para o paciente, mas você diz que você vai usar de todos os meios para chegar a um resultado. Na obrigação de resultado, não. Você tem que dar aquele resultado independentemente dos meios que você for usar para chegar naquele fim. Então, existe um conflito entre profissionais e pacientes, né, que a gente sabe que hoje o paciente ele mudou a atitude dele, ele tem uma maior participação na tomada de decisões clínicas, que foi o que a gente falou já em aula, que o paciente ele já chega no consultório dando o diagnóstico dele, falando qual é o número do dente que precisa fazer determinado procedimento ou tratamento, tá? Então, aumentou a complexidade do mercado e aumentou também a relação entre profissional e paciente. E aí a gente responde pelo Código de Defesa do Consumidor também, tá? Então, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, ele define o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destino final. Isso aqui é o que a gente oferece
pro paciente, que é o nosso consumidor, nosso cliente. E nós, como fornecedores, né, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Tá? Lembrando, a gente presta serviço, então a gente tem que ter o livrinho lá do Código de Defesa do Consumidor na clínica ou no consultório também. Tá? Então, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, nós somos fornecedores de serviço. Então, a gente tem responsabilidade civil, sim, como cirurgião dentista, tá? Então, nós temos a obrigação de ressarcir e reparar os danos ou prejuízos causados injustamente a outro, né? E o que seria o dano? É o prejuízo causado pelo lesante, né? No caso, se o cirurgião dentista causar um dano ao paciente, nós temos que indenizar esse paciente, tá? E aí, além do Código de Ética Odontológica, né, que não tem intuito reparatório nenhum, apenas punição do infrator, a gente pode responder criminalmente e civilmente, tá? Então, nós temos responsabilidade civil e responsabilidade criminal sobre os nossos atos. Então, só para exemplificar aqui para vocês, um cirurgião dentista não fez a anamnese correta e, em virtude disso, causou a morte de um paciente diabético aplicando nele substâncias impróprias. O que é isso? Né? Pelo que eu vou responder? Eu posso responder por responsabilidade civil, porque eu tive uma conduta omissiva que causou um dano injusto ao paciente, né? Então, o cirurgião dentista ele descumpriu o seu dever e causou dano a outrem, devendo, portanto, reparar o prejuízo. A responsabilidade penal, também vou responder por isso, porque manteve-se a conduta descrita no Código Penal, qual seja matar alguém, né? O paciente morreu aí nesse caso. E também infração ética, eu vou responder pelo Código de Ética Odontológica, que é dever do cirurgião dentista fazer a anamnese adequada antes do tratamento e zelar pela saúde do paciente. Então, aí a gente tem um artigo do Código de Defesa do Consumidor que diz que o consumidor tem direito à prevenção efetiva e reparação de danos patrimoniais e morais, né? A reparação prescreve em 5 anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano, tá? Então, não é aquele prazo de 7 dias que a gente tem para trocar algum produto que a gente compra na loja, né? Que já é diferente. O paciente esteve com você em 2007, em 2020 ele reparou um dano, então a partir de 2020 conta 5 anos para você ter direito a correr atrás para o cirurgião dentista reparar aquele dano. Documentos clínicos como meios de prova. Olha a importância de se fazer um prontuário odontológico fechadinho, redondo, né? Então, você deve elaborar um prontuário para cada paciente, guardar, preservar esse prontuário para colocar todas as cópias de atestados, de receitas, de encaminhamento. Tá lembrando que a gente tem o encaminhamento parcial e total, né? O encaminhamento parcial é quando eu encaminho o meu paciente para um colega, né, fazer determinado tipo de procedimento e esse paciente, depois de terminar esse determinado procedimento, ele vai voltar para mim, né? Então, é temporariamente aquele encaminhamento. E o encaminhamento total é quando o paciente já finalizou tudo o que ele tinha para fazer comigo e eu encaminho o paciente para um colega que precisa continuar esse tratamento, esse paciente não vai mais voltar para mim, tá? Então, os documentos eles devem conter a concordância do paciente, né, a assinatura. Toda vez que o meu paciente for no meu consultório,
ele deve assinar esse procedimento que foi feito naquele dia, né? A gente deve colocar a data, a hora de preferência, o procedimento que foi realizado, qual material que você utilizou e o paciente assina, tá? Então, para que tenha valor legal, o paciente tem que assinar. Quem usa prontuário eletrônico, é importante ter a assinatura digital de todos os pacientes, tá? Do dentista e de todos os pacientes também, porque o paciente ele tem que assinar de alguma forma. Então, e os documentos devem ser originais. Então, bateu a polícia no seu consultório, tem um processo para você responder, seu prontuário deve ser original, tá? Claro que as cópias dos atestados, isso você vai ter, né? Que o original vai ficar com o paciente, mas é importante você ter o original desses documentos. Auditabilidade, o que seria? O prontuário deve conter registros de manuseio, identificação e datas que auxiliem em investigações futuras e controle de acesso. É o que eu estava falando para vocês, né? Não adianta só abrir o prontuário do paciente para aquela primeira consulta, para preencher a anamnese, exame clínico, e esquecer o prontuário, né? O paciente já foi 5, 6, 7 vezes com você e você só faz o que tem que ser feito e não preenche nada no prontuário, não coloca em ordem cronológica, né? Então isso não está legalmente falando, né, nas normas. Confidencialidade, o prontuário deve ser de acesso restrito para garantir a privacidade dos dados do paciente e respeitar o sigilo profissional, né? Esse prontuário lembra que a gente tem que preservar a confidencialidade do paciente. Então, o prontuário ele tem vários dados ali do meu paciente, né? Tem dados da anamnese, tem um questionário de saúde, tudo que o paciente pode ter de doença. Então, exame clínico, né? Tudo que os procedimentos que foram realizados, então não é de manuseio público esse prontuário, né? A gente tem que respeitar o sigilo profissional e a privacidade dos pacientes. E aí a gente tem a culpa, né? O que é a culpa? A culpa é a conduta de alguém que não quer provocar o dano, que atua de forma inadequada, imprópria, terminando por causá-lo ou simplesmente não o evitando, né? E a gente tem aqui alguns exemplos de eventos culposos, como por exemplo, o cirurgião dentista que provoca a fratura ou luxação da mandíbula ao extrair um dente não irrompido, né? O dentista ele não teve a intenção de provocar essa fratura ou de provocar essa luxação quando estava ali extraindo um dente, né? Então, ele vai responder por um evento com dano culposo, tá? Ou o endodontista, quando no acesso do conduto provoca trepanação radicular, ou ortodontista que não controla a força aplicada para a movimentação dentária, ocasionando reabsorção radicular. Isso tudo são exemplos de eventos culposos, tá? Quando o cirurgião dentista não tem intenção de provocar aquele dano. O odontopediatra que condena o dente descido em vez de restaurá-lo. O radiologista que não cuida da boa técnica na revelação radiográfica ou elaboração do laudo, induzindo a erro de diagnóstico em razão da interpretação equivocada. O periodontista que não remove de modo adequado o cálculo ou não instrui corretamente o paciente sobre remoção de placa bacteriana para a preservação da estrutura dental, tá? E aí a gente tem alguns nomes para esses erros que a gente pode estar causando, né? O que seria? Aqueles erros que com certeza vocês já ouviram, que é a imperícia, a imprudência e a negligência, né? Então, pode ser uma conduta tanto uma conduta omissiva quanto comissiva, tá? Então, o que seria essa imperícia? Seria por incapacidade ou incompetência ou inaptidão para o desempenho de determinada intervenção, né, um determinado tipo de procedimento, não observar normas técnicas por despreparo prático ou por insuficiência de conhecimento, né? Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês
é a prestação de serviços especializados sem possuir capacidade técnica para executar. Tá? Isso seria um erro chamado imperícia. E a imprudência, o que seria? É quando a gente age precipitadamente, sem cautela, sem preocupação, né? É aquele profissional que ele não vai ter peso na consciência nenhum se ele fizer alguma besteira, né? Então, ele assume procedimentos de risco para o paciente sem respaldo científico ou sem esclarecimento à parte interessada, né, ao paciente. E o profissional não evita um erro previsível. O profissional está sabendo que vai dar ruim e ele continua naquilo, né? Então ele não evita aquele erro que é totalmente previsível, tá? Por exemplo, exodontia equivocada de um segundo molar não irrompido, ao invés do terceiro molar, por falta de avaliação radiográfica. Outro erro seria a negligência, tá? É quando você deixa de fazer o que se deve, né? Uma conduta omissiva inadequada, tá? Quando você age com descaso, desatenção, é um ato omissivo. Quando você tem pouco interesse quanto aos deveres e compromissos éticos com o paciente ou com a instituição, né? Exemplo de negligência: falha de um implante dentário devido à contaminação, quando os cuidados necessários com a esterilização do campo operatório não são respeitados, tá? Então, isso aí é um ato de negligência, quando a gente deixa de fazer o que se deve. Bom, e aí a gente vai para alguns elementos do. Desculpa, gente, que esse aqui não era o assunto dessa aula, mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ainda sobre o consentimento que a gente já falou, né? Mas para lembrar vocês da capacidade segundo o Código Civil, tá? Quem é que pode consentir com o tratamento, quem não pode, tá? Então, para consentir com o tratamento, o paciente ele tem que ser capaz, segundo o Código Civil. A gente vai já ver o que seria isso, né? Então, constitui infração ética iniciar tratamento de menores sem autorização de seus responsáveis ou representantes legais, exceto em casos de urgência ou emergência, né? Então, para esses casos de urgência e emergência, a gente pode iniciar o tratamento sem autorização dos pais ou responsáveis legais, tá? Então, por que que menores não podem autorizar o seu próprio tratamento? Né? O consentimento informado, que a gente já viu, é a manifestação livre do paciente após receber todas as informações sobre os riscos e benefícios e deve ser capaz para consentir. E quem são essas pessoas capazes para consentir, né? Segundo o Código Civil, a capacidade é possibilidade de alguém exercer pessoalmente os atos da vida civil, adquirir direitos e contrair deveres em nome próprio, tá? Se baseia em diversas habilidades, como envolver-se com o assunto, né? Se a pessoa tem capacidade de estar envolvida ali no assunto que está sendo falado, ela pode ser considerada capaz, compreender ou avaliar as alternativas de tratamento que você está dando para aquele indivíduo e comunicar uma preferência, tá? Entender as alternativas de tratamento e ter capacidade de escolher qual é o tratamento que ele quer, tá? Então, é a capacidade de pensar e deliberar. Então, esses são os pacientes capazes. Quais são os pacientes absolutamente incapazes segundo o Código Civil? São esses pacientes que eles não podem consentir com o tratamento deles, né? Quem são eles? São os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Parece que deram uma atualizada no código e tiraram os deficientes mentais dessa categoria de absolutamente incapaz, tá?
Quem são os relativamente incapazes? São os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais ou viciados em tóxicos e os que por deficiência mental tenham discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos, né, os esbanjadores. Tá? Então, esses também são relativamente capazes, então não podem consentir com o tratamento. Quem pode consentir com o tratamento, né, assinar o termo que você fizer ali para aquele paciente, são os considerados capazes, segundo o Código Civil. Né? Então, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos civis. Tá? Só que no Código Civil tem um parágrafo que ele concede a menoridade em algumas exceções, como, por exemplo, pela concessão dos pais, se o menor tiver 16 anos completos, tá? Pelo casamento, né, vai cessar a menoridade, então ele passa, se a pessoa é menor de idade e casa, por exemplo, ele vai cessar essa menoridade dele, ele não mais vai ser considerado incapaz, ele já é considerado capaz para consentir com o tratamento. Cessará para os menores a incapacidade pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, né, que é quase impossível uma pessoa com até 17 anos colar grau em curso superior. Né? Caso aconteça, cessa ali a menoridade dele e ele passa a ser considerado capaz pelo Código Civil. Também pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tem economia própria. Tá? Então, esses 5 itens, né, do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, que é quando cessa para os menores a incapacidade. Tá? Eles passam a ser capazes. Então, gente, as leis de cada profissão, elas são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional, tá? Então, lembrem-se que sempre, acho que eu já usei com vocês essa frase, para a gente finalizar o nosso conteúdo de ética, né, da especialização. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja vendo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Eu espero que vocês não caiam no conto de que, porque está todo mundo fazendo, eu também vou fazer, ou porque eu estou perdendo dinheiro porque eu sou o único que não está fazendo, né? Mas façam o que é certo. Façam o que está no nosso código de ética, né? Respeitem o código de ética odontológica e a gente espera aí por uma atualização do código de ética que a gente discutiu muito sobre, né? Eu espero que todos vocês tenham aprendido um pouquinho, absorvido um pouco do que a gente conversou nesses meses. Espero que eu tenha sido clara com vocês, né? Espero que eu tenha passado um pouquinho só sobre ética, bioética para vocês de uma forma menos maçante, né? Que a gente sabe que é um assunto que é um tanto quanto maçante, mas quero agradecer muito a participação de vocês nas aulas, tá? Espero que a gente se encontre mais vezes e que todos vocês fiquem bem, que a família de vocês fiquem bem e continuem se cuidando, tá? Nessa pandemia, que eu acho que agora está vindo uma nova onda de Covid, né? Foi um prazerzão estar com vocês nesses últimos meses. Qualquer coisa, eu pedi, né, prontuário, foto de vocês podem mandar para o meu e-mail, que está aí na tela, ou podem mandar para o meu WhatsApp se tiver alguma dúvida, perguntar se o prontuário está faltando alguma coisa, se pode acrescentar alguma coisa no prontuário. Vocês podem mandar também mensagem no meu WhatsApp, tá? Então eu fico à disposição de vocês, porque vocês precisarem.
e podem contar comigo, tá bom? Um abraço virtual a todos vocês e obrigada.